Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro, estamos aqui reunidos para o episódio número 134, onde vamos falar sobre o populismo de esquerda, ou Por um Populismo de Esquerda, que é um livro que tem chamado a atenção cada vez mais da Chantal Mouffe, cientista política belga. E para isso eu estou reunido com aquele menino de querência, jovem de querência, Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Me fala como que tá, se tá meio abatido aí com o calor de Lins, São Paulo? Ou não, é só o clima do carnaval que tá te injuriando e você tá desanimado? Não, esse calor aqui abaixa a nossa pressão. É meio bizarro aqui, viu? Calor pra caramba. Eu vim com a minha família do litoral do Paraná, e aqui do lado é o cara escutando Gustavo Lima, do outro lado estão escutando um tunti-tunti, e daqui a pouco passa o bombeiro, o helicóptero do bombeiro, daqui a pouco um cara solta um rojão. Então, se vocês tiverem uma trilha sonora de fundo aí, é porque eu tô num lugar inadequado para a gravação do episódio, mas nós estamos aqui tentando, mesmo porque, como diz o craque Neto, mesmo porque na semana passada nós já não gravamos em função dessas contingências. Semana pré-carnaval foi muito corrido. E agora no domingão... Falando nisso, seu ventilador tá voando aí, hein? Não tem como sem ventilador. Peço desculpa a todos. O Bill falou que vai tentar dar uma tratada no áudio depois para que eu possa gravar sem desmaio, né, de pressão baixa. E... enfim, nós estamos aqui no domingo de carnaval, na expectativa das escolas de samba, do Oscar, que vai acontecer logo mais à noite, com esse conteúdo aqui, que é um conteúdo que o Alessandro quer gravar faz muito tempo, dessa discussão por um populismo de esquerda, da teórica política belga Chantal Mouffe, que é uma velha conhecida da galera que estudou teoria política, uma das responsáveis por ampliar a fronteira da teoria política nos anos 90 para cá, 80 para cá. Foi casada com Ernesto Laclau, um outro teórico famoso, argentino, e aí ela veio com esse livro em 2018 chamado Por um Populismo de Esquerda. Quando eu vi esse livro a primeira vez, me deu quase um surto. Falei, como assim? Que loucura é essa? Uma defesa do populismo de esquerda. Mas lendo o livro, como ela não é tão bobona, o livro tem muitas coisas interessantes para apresentar e fazer o convite para as pessoas interessadas lerem, que é um debate muito intuitivo em relação ao que a gente está vendo na imprensa ou nas análises em geral. Nós vamos apresentar isso logo, mas antes, se você quer fazer umas menções aos ouvintes que escreveram, por favor, esteja à vontade. Sim. Mandar um abraço para o professor Adriano, né, que elogiou o último episódio, o professor Gilberto Soares. Penúltimo episódio, desculpa. O professor Gilberto Soares também, né? Mandou uma mensagem. Outros sempre mandam mensagem, eu acabo vendo e acabo esquecendo de anotar, gente. Peço desculpa aí, mas para todo mundo que curte, que compartilha, que apoia nosso projeto, fica aqui o nosso agradecimento. E acho que vale a pena aqui, Luiz, a gente ressaltar a relação desse episódio com outros anteriores, né? O episódio número 1, populismo, ontem e hoje, está relacionado com as discussões nossas aqui que a gente vai trazer. 50 tons de esquerda, episódio número 38. E o episódio 96, aquele que a gente tomou uma série de bravatas. Talvez o episódio mais odiado do Maldita Politicagem, o episódio 96, a teoria da ferradura e a nova esquerda na Alemanha. A gente vai tratar de novo um pouco daquilo que a gente tratou lá. Isso. Embora tenha tido uma audiência alta, né? Na verdade, foi engraçado. Mas a turma deu muita lambada na produção, na ancoragem, na narração daquele episódio. Bom, esse também pode acontecer isso. Estamos aqui a favor à disposição dos riscos e das críticas. Alessandro, antes de mais nada, deixa eu falar aqui. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo para contribuir para o projeto, para a sustentabilidade do projeto. Então, para quem quiser e puder fazer uma doação, vai no apoia.se/maldita politicagem, faz uma contribuição módica de R$5, R$10, conforme for a possibilidade de cada um. Um ouvinte, eu não vou mencionar o nome aqui, porque senão pode ser que haja uma ofensa, ele gostou tanto do episódio da personalidade autoritária que ele disse que ele ia majorar a contribuição no Apoia.
Mas sabendo quem é esse ouvinte, a gente sabe que isso é uma piada. Porque ele tem escorpião no bolso e não vai aumentar o cincão que ele dá lá, não sei se é cincão, mas um dia, quem sabe, não seja uma piada e ele venha dar uns cascalhos lá, um caraminguá, o projeto vicejar e ficar brilhoso. Além do mais, quem puder... Já que esse ouvinte tem um belo de um salário, né? Belo de um salário, na Babilônia lá, a casa dele tá escrito: seja bem-vindo, proibido a entrada. Proibido a entrada. E quem não puder contribuir, vocês ajudam também de várias formas. Por exemplo, comentando com os conhecidos, passando naquele grupo do WhatsApp e, fundamentalmente, também colocando 5 estrelinhas no seu tocador preferido, porque essas estrelinhas valorizam muito nos rankings ali, chegam mais longe para o algoritmo levar para outros ouvintes que queiram conhecer o nosso conteúdo, enfim. Então, toda forma de contribuição é bem-vinda e a gente conta com isso dos ouvintes e agradecendo quem faz isso, quem comenta, quem compartilha, quem coloca as estrelinhas e quem solta um cascalho ali pra gente financiar o projeto. Muito obrigado de coração. Então, no primeiro bloco, a gente vai trazer o diagnóstico, né, da Chantal Mouffe sobre o cenário político atual, né, contemporâneo, essa ascensão da direita populista na Europa, principalmente, mas que pode ser o mesmo reflexo que a gente vê hoje em outros países para além do continente europeu. E no segundo bloco, nós trazemos uma espécie de proposta da Chantal Mouffe, que é a parte mais polêmica dessa obra, né, a proposta do que fazer, de qual é a solução desse cenário atual do ponto de vista daqueles que apoiam um projeto de esquerda, né? Terceiro bloco, como de sempre, a gente traz alguns daqueles queridos quadros nossos. Agora mudou a trilha sonora aqui do lado, está tocando aquela música, não sei se é da Ivete Sangalo. E faraó, e faraó. O pessoal gosta. Não é Ivete Sangalo não, cara. O que é isso aí? Faraó, a música Faraó é da Rádio Leite? Putz, eu esqueci. O pessoal escuta e fica tranquilo, toma água. Margareth Menezes. Margareth e o Faraó e a água tomando bastante no calor. Bom, antes de saída é isso. Nós já apresentamos o livro. A autora, Chantal Mouffe, ela já deu aula em muitas instituições de ensino na Europa e nos Estados Unidos. É um grande nome da teoria política em atuação, muito, muito produtiva. E ela tem, na sua trajetória, uma grande contribuição no debate sobre democracia e o tema do identitarismo, né, dessas novas formas de identidade política, como racial, feminismo, de gênero, ambiental, étnica e migrantes. Então ela discute como essas pautas se articulam numa proposta ampliada, para além da democracia representativa liberal, né? Esse é o grande terreno que ela trabalha em várias obras. E aqui não é diferente. Aqui ela tem um ponto de partida nesse livro, por um populismo de esquerda, que ela parte de um diagnóstico, que é o primeiro bloco, como disse o Alessandro, um diagnóstico de que, a vaca está indo para o brejo, certo? Nós estamos vivendo o que ela chama de momento populista, que se agravou a partir de 2008, com a crise financeira, lá que deu a quebradeira dos bancos nos Estados Unidos e, por consequência, o sistema financeiro foi quase todo para o buraco, no mundo inteiro, na Inglaterra, na Alemanha, isso teve consequências gigantescas. Isso agravou a desigualdade econômica e a carestia, a pobreza em todo o mundo, mas, em particular, nesses países que tinham uma classe trabalhadora bem remunerada e com uma vida confortável. Os países do capitalismo avançado, esses que nós estamos falando, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália. A partir de 2008, os trabalhadores desses países passam a sofrer as mesmas dificuldades dos trabalhadores dos países não desenvolvidos. Brasil, América Latina, Ásia, assim por diante. E essa situação de aumento da desigualdade e da carência é a brecha para isso que ela chama de momento populista. O momento populista é o que está diante de nós nos jornais todos os dias. Trump nos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouco do caso alemão, mas ficou em segundo nas eleições, né, o partido de extrema-direita populista alemão. Giorgia Meloni na Itália. Javier Milei Na Argentina. Então isso aí tá pipocando igual a música do Faraó aqui na vizinhança. Porque tudo que você olha tem música. Tem tunte-tunte, então tem todo tipo de populista de direita. E ela fala que esse momento, ela
parte de um realismo. Não tem como combater isso, não tem como enfrentar e acabar com isso. Na verdade, tem que mudar o foco da estratégia. Isso vai ser apresentado ainda no segundo bloco, né, Alessandro? Nós vamos melhorar o diagnóstico dela nesse livro, Por um Populismo de Esquerda. Vamos lá. Então, eu acho que o mais legal nesse ponto de partida que você trouxe é a visão sobre o populismo, né? O populismo, ele é visto, né? A maior parte das análises políticas, né? Inclusive feito pelos cientistas políticos, às vezes feito pelos jornalistas, né? Elas tratam o populismo como uma estratégia, vamos dizer, menos nobre de fazer política, né? Maneira menos nobre de se fazer política. Até, né, como se fosse uma espécie de falta de ética, etc. Né? Então, aqui, para Chantal Mouffe, né, o populismo ele aparece como um modelo, uma forma de fazer política típica de um processo de transição. Né? Na época, na hora onde nós notamos a queda de um projeto hegemônico, aquele projeto de liberdade, junto com aquela noção de soberania popular, né? Essa coisa da social-democracia europeia, etc. Quando cai por terra, né? E esse é o argumento dela, existe uma queda desse projeto hegemônico, abre-se uma disputa de um novo projeto que vai ser uma nova hegemonia, né, política. Né? E é nesse contexto que o populismo ele surge, né? Ele ressurge, na verdade, ele emerge como uma estratégia. E agora essa estratégia está sendo aplicada majoritariamente pelos partidos de direita, porque nós temos a visão de que a esquerda não achou ainda, né, uma nova fórmula de atuação, né, ainda está muito perdida nesse sentido. Bom, isso que nós estamos falando, então, a Chantal Mouffe chama de modelo consensual, né, essa coisa onde se fecha aqueles partidos de direita, inclusive o Brasil foi assim, né? O centro-direita, o centro-esquerda, direita um pouco mais liberal, econômico, um pouco mais conservadora, o centro-esquerda aquela coisa mais de serviços, né? Mais progressista, e esse projeto consensual quase, ele predomina durante, sei lá, 40, 50 anos no mundo ocidental. Só que vai dizer a Chantal Mouffe, esse tipo de modelo político transformou, na verdade, a coisa num tipo de modelo tecnocrático de fazer política. Né? Você vai transformando tudo em uma burocracia cada vez mais racionalizada que afasta o indivíduo, as paixões, né? Os indivíduos, os votos, aqueles que vão votar, de se relacionar de forma mais emotiva com a coisa, né? Porque se construiu uma única forma de fazer política que é vista como correta, né? Então, essa crítica ela tem em outras obras também, por exemplo, o Retorno do Político, ela já apontava para isso. Ela fala que essa convergência ao centro, tanto da centro-direita quanto da centro-esquerda, que acontece a partir dos anos 70, 80, sobretudo na Europa, que acontecia antes, talvez, significa basicamente administrar o capitalismo. Né? A esquerda, quando assume, ela não tem uma agenda capaz de enfrentar os imperativos da ordem capitalista típica, como, por exemplo, o ajuste fiscal. Então, a esquerda não é capaz de aumentar gasto, porque você tem a mídia contra, o Banco Mundial, o FMI, e todo mundo falando não pode gastar tanto, etc. Então, a esquerda, quando ela parte para esse jogo de administrar a ordem capitalista como a direita, há um consenso, um fechamento, né, uma convergência em torno de coisas muito básicas. E a política vira uma espécie de pasvaceira ideológica. Todo mundo meio apático querendo só administrar a lógica capitalista e garantir o seu. Quer dizer, o partido de esquerda quer garantir os seus cargos e o partido de direita quer garantir os seus cargos. Ninguém tem soluções novas, uma agenda robusta para o povo. Né? Isso é que ela chama de pós-política, porque para ela a definição de política já tem em si a necessidade de um confronto e de um embate de programas robusto. Um embate, você tem que ter essa parada. Quanto isso que você falou de uma política consensual, ela defende uma política confrontacional, ela quer ir pro pau, né? Ela acha que a política é cacete, né? E o auge disso, vai dizer ela, foi os anos 90, né? Que onde a agenda neoliberal, ela ganha conta, inclusive, ganha espaço, inclusive, dentro dos partidos de esquerda que sobem ao poder, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então ela vai chamar esse cenário de pós-política, porque a política já era nesse sentido, né? Você não tem mais confronto de esquerda real com uma direita, né? Você tem, na verdade, uma caminhada para o centro. Bom, não, só uma coisa. Na concepção de política da Chantal Mouffe, os vizinhos aqui são tudo pós-política, certo? Os vizinhos, eles são pós-política. O cara que está escutando reggaeton, ele não quer brigar com o cara do axé, né? Eles estão de boinha. Um aumenta um pouco, o outro abaixa um pouco e vai indo. Se fosse um espírito muffiano, eles iam sair com um pedaço de peixe correndo um atrás do outro, jogando balde de água no vizinho. Então aqui nós estamos nesse momento de apatia política.
política, mas bastante diversidade musical. Mas prossiga, por favor. Então, né, para a gente ir caminhando aqui nesse diagnóstico da Chantal Mouffe, né, conforme foi se transformando, os partidos da social-democracia europeia foram se transformando, então, nesse tipo de burocracia pouco inovadora, né, afastada um pouco das emoções do público, que transformava tudo em questões técnicas, né, de transformar serviços públicos, ter serviços públicos qualificados, etc. Os partidos da social-democracia europeia começaram a perder força com o tempo, né? Com essa agenda envelhecida. E aí nós temos no mundo atual, né, no mundo contemporâneo, principalmente depois de 2008, uma chacoalhada e uma reação, né? Algumas reações à esquerda, algumas reações à direita. Só que vai dizer a própria Chantal Mouffe que os movimentos de esquerda tiveram muita dificuldade de institucionalizar suas demandas, ter partido que representa, etc., né? Enquanto os de direita mostram uma espécie de estruturação ao longo do tempo e vão ganhando força, né? Especialmente nos últimos anos. O livro é de 2018, imagino que se a Chantal Mouffe tivesse escrito em 2025, ela estaria um pouco mais impressionada com essa ascensão da direita nos dias atuais, né? E tem um outro ponto interessante dessas primeiras partes da obra, em que eu gostei disso. Ela fala assim que os críticos ao populismo de direita, por exemplo, a imprensa brasileira, quando você liga a Band News, ou a Globo News, ou a CBN, eles acham que a mobilização do eleitorado a partir dos populistas de direita, seja ele o Trump, o Bolsonaro, o Milei, é uma coisa meio desqualificável, ou desqualificada, de mobilizar as paixões e os medos e os pavores das pessoas em prol de um projeto político mesquinho. E ela fala, tá errado esse diagnóstico por parte do que é essa visão tecnocrata, né, no geral. Ela fala que é preciso reconhecer que esses eleitores eles estão esquecidos, eles estão se sentindo abandonados e eles querem que as suas paixões se tornem uma pauta política. Ela fala, se a esquerda não prestar atenção nisso e for capaz de mobilizar as paixões, e ela fala os afetos, em direção a um projeto de maior igualdade, de maior qualificar e dar oportunidade para a vida dessas pessoas, a esquerda, os progressistas, vão continuar sendo presas fáceis na mão de um Donald Trump, basicamente. E esse eu acho um ponto muito interessante. Luiz, eu vou até enfatizar, cara. Eu acho que esse é o principal ponto do livro. Eu acho que é o melhor argumento que se tem ali dentro. Tem muitas outras sacadas legais, mas é isso. Eu acho que para quem tá querendo entender todo o argumento aqui do livro, essa coisa de que a emoção ela não é menor, né? Lidar com as paixões das pessoas, com as emoções das pessoas não é algo menor, é algo super importante no mundo da política, né? Então nós temos essa coisa de tratar essa política mais apaixonada que lida com as emoções das pessoas como algo inferior, mas não é, né? Isso é exatamente o que você falou. E se a gente vai pensar como lutar contra esse populismo de direita, tá aqui também, né? O caminho, né? Você precisa tocar o coração das pessoas, você precisa ter um tipo de sonho, oferecer algo para as pessoas que estão se sentindo abandonadas, se sentindo afastadas da política, etc., né? Aqueles dados, inclusive, eu me lembrei daqueles dados que as pessoas hoje apresentam, né, de como os jovens têm votado cada vez menos, né? Mas também a política se tornou um lugar de afastar as pessoas, né? Com o tempo. Um negócio cada vez mais técnico, afastado, né, daqueles que não têm, talvez, um domínio dos conceitos, etc., né? Então, você imagina aquelas entrevistas rápidas que o Haddad dá, que os haddadistas nos perdoem, mas se assiste aquela entrevista que o Haddad dá, ele é capaz de despertar zero emoção, né? Zero emoção. Ele explica assim, com uma certa serenidade intelectualis, acadêmicas, que dá um tédio no caboclo, né? As pessoas poderiam falar isso da gente, né? Mas eu quando eu tô ouvindo o Haddad falar, eu desligo um pouco a minha... Parece que eu fico ouvindo um falso, assim, sabe? Quando eu tô ouvindo tipo em podcast. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que eu não ouvi o que ele falou, mas é um pouco isso. Pois então. Não que ele não seja um bom quadro técnico, o problema é que não tem essa capacidade, aparentemente, de chegar até determinadas emoções e certas dificuldades e aflições das pessoas que são muito importantes do ponto de vista da mobilização política. E aí a autora, concluindo essa parte da discussão, ela fala que se nós, de novo, você vê que se a esquerda, se o campo progressista, os partidos progressistas
não se atentarem e disputarem as paixões, a gente não vai conseguir uma pauta de coletivismo, de direitos amplos, porque a extrema-direita, quando ela mobiliza isso pelos populistas, é desorganização, atomização, né? Espalha as pessoas, faz com que as pessoas pensem somente de modo individualizado e não de modo coletivo e organizado. Então, E aí, alerta a Chantal Mouffe, né, que desqualificar as demandas como neofascistas, né, como irracionais, etc., pode até parecer confortável, mas politicamente é muito frágil. Esse argumento não vai nos levar a uma vitória eleitoral, né? Mais ou menos esse o ponto final aqui do diagnóstico da Chantal Mouffe. Portanto, né, se a gente aqui, no ponto dela, ela falando, né, no ponto de vista da esquerda, não tiver uma proposta que leve em consideração essa espécie de abandono das paixões, de piora da qualidade de vida, etc., as coisas não vão melhorar. Bom, Luiz, por nosso Tem Tabela, certo. Você queria falar mais alguma coisa? Não, quero que Tem Tabela também. Diagnóstico? Estamos caminhando juntos. A gente podia abrir aqui, já que faz total sentido a gente falar sobre, né? As eleições na Alemanha, né? Que ocorreram há 2 semanas atrás, com resultados que são assustadores, né? A CDU, partido tradicional da centro-direita, acabou vencendo as eleições com 28% dos votos, mas o que impressionou foi quem ficou no segundo lugar, Alternativa para a Alemanha, né? Partido Alternativa para a Alemanha, que recebeu quase 21% dos votos sob a liderança da Alice Weidel, e esse partido, sim, com líderes de extrema-direita, né, islamofóbico, enfim, tudo aquilo que já se imagina num partido dessas características. Foi... E... Pode falar. Você... Então tem esses 2 primeiros lugares, o SPD, que é o partido tradicional de centro-esquerda, ficou em terceiro lugar, e aquele partido que a gente tinha falado lá anteriormente, no episódio sobre teoria da ferradura, foi, né? Foi lá. Da Sarah Wagenknecht, né? O nome super difícil, BSW, que era um partido que unia propostas de extrema esquerda e de extrema direita, tudo misturado, tudo junto, né? Não recebeu nenhum assento, recebeu apenas 5% dos votos, nenhuma cadeira ganha, Luiz. Então, por que a gente menciona esse partido que a sigla é BSW, que traduzindo seria Aliança Sarah Wagenknecht? O nome do partido é o nome dela. O nome do partido é o nome dela. Ela era uma líder histórica de uma segunda força de esquerda na Alemanha, que é o Die Linke, que seria a esquerda, seria o segundo partido de esquerda mais forte na Alemanha. Ela saiu, criou o BSW, e ele teve bom desempenho em 2 ou 3 estados no ano passado, que foi o ano de fundação. O partido foi criado em janeiro de 24, nas eleições de setembro de 24, eles tiveram um bom desempenho e fizeram até 6 cadeiras para a eleição do Parlamento Europeu. Mas nessa eleição nacional, agora depois da dissolução do governo do... Caramba, me fugiu o nome do primeiro-ministro. Olaf Scholz. Ele teve um voto de desconfiança do parlamento, novas eleições convocadas, foi dia 23 de fevereiro, e aí esse resultado que mudou tudo, né? A CDU, que estava a partir da Angela Merkel e tal, ficou em primeiro com 28% dos votos e 208 assentos, e a AfD, os populistas de direita, a extrema-direita, pulou de quarta ou quinta força para segundo lugar, desbancando o grande SPD do Olaf Scholz, que ficou em terceiro. Pois bem, a nossa amiga Sarah Wagenknecht, que é desse partido, que é o partido que... Por que nós estamos citando ele? Porque ele é o que mais se aproxima desse ideal de populismo de esquerda na Europa atualmente. Então, se a gente for pensar na América Latina, talvez possa ser visto alguns traços no chavismo e no madurismo na Venezuela, mas acho que talvez já está tão deturpado aquilo lá que não dá mais... No Morena. O Morena, em parte um pouco no tipo de liderança do Evo Morales, na Bolívia, enfim. Você tem algumas coisas, mas são aproximações, porque a obra dela tem uma proposta teórica, que é para as pessoas debaterem e, a partir da prática política, criarem soluções que não serão cópias perfeitas do livro, obviamente, né? Mas esse partido, ele defende igualdade socioeconômica, proteção dos trabalhadores alemães e, por essa razão econômica, alguns obstáculos, mais obstáculos à imigração. Mas eles não são de valores islamofóbicos, ou eles não falam mal dos imigrantes e dos gays, assim por diante. Fala que a pauta de costumes
e tem que ficar escanteada em nome de uma pauta nacionalista de defesa dos trabalhadores alemães. E para isso aquele apelo populista, né? Fazer aquele discurso nós contra eles, nós o povo contra eles, as oligarquias, as elites. Então a proposta dela é essa, ela é assumidamente uma populista de esquerda e o partido dela não teve o crescimento do ano passado para esse ano, mas está no seu segundo ano. E quem cresceu é a direita radical, a AfD, que virou a segunda força, o que surpreendeu a todos. Agora, para concluir, já que nós estamos falando da Alemanha, é muito importante reconhecer que existe essa bolsa de contenção. E todos os partidos, à exceção da AfD, não aceitarão negociar com a AfD, por enquanto. Por quê? Porque foi isso que foi prometido na França, foi isso que a galera prometeu na França, que não ia negociar com a Le Pen, aquela fascistinha lá, vou falar isso duro, mas é isso, não ia negociar, mas o Macron já dá uma flertada com esse partido lá, que era a Frente Nacional Francesa, agora tem outro nome, Rassemblement. Agora mudou. Bom, esses partidos vão crescendo, chega uma hora que essa bolsa de contenção, essa bolsa sanitária contra a extrema-direita, ela se quebra, né? Então, o horizonte da esquerda populista alemã está muito refém da força da direita populista alemã, refém no sentido de que não tem espaço, eles já estão controlando esses eleitores insatisfeitos, pelo menos nesse atual momento. Eu acho que isso só vai mudar, japonês, se um dia esses partidos começarem a chegar em governo e tomariam os desgastes necessários, né, inescapáveis de ser governo, para daí ter espaço para uma esquerda populista na Alemanha. Sim. Então, só para a gente fechar o cenário da Alemanha, né, até o dia que nós estamos gravando aqui, não há uma definição sobre qual coalizão será feita, né, para formar o governo, já que nenhum partido conseguiu mais de 50% das cadeiras, mas o que tudo indica, o SPD e o CDU vão sentar lado a lado para formar um governo de centro-direita e centro-esquerda. Seria... É bem um diagnóstico dos novos tempos. É muito inusitado, né? Porque eles são os inimigos históricos. O grande centro-esquerda, SPD, e a grande centro-direita, CDU. Eles montaram uma coalizão. É mais ou menos Geraldo Alckmin e Lula, né? Se unindo para ganhar a eleição. Um pouco sim. Só que a coalizão, o governo anterior do Scholz, caiu por parte do diagnóstico da Chantal Mouffe, né? Porque dentro da coalizão que existiu até janeiro, você tinha a esquerda, a social-democracia, os verdes e o Lib Dem, que é um partido liberal-democrata, um pequeno partido de orientação centro-direita. O ministro das Finanças do Lib Dem queria fazer uma reforma que retirava direitos sociais e aí esse consenso se quebrou, né? Tirava direitos sociais e tirava gastos com o meio ambiente. Aí, tanto o Scholz do SPD e os verdes não aceitaram, e aí foram pedir uma voto de confiança no parlamento, e o parlamento dissolveu. O que significa que virão reformas pró-mercado, retirando direitos e retirando investimento em proteção do meio ambiente. Fizemos um intervalo aqui, pedi para o Alessandro ir à farmácia comprar uma vitamina C para ele conseguir superar o calor de Linz e para ele ir no banheiro, lavar o rosto, vamos ver se ele dá mais uma acordada, né? Pois bem, agora o segundo bloco, nós apresentamos no primeiro bloco o diagnóstico, agora no segundo bloco vem a proposta, vem o remédio, Alessandro. Conta pra gente, animadaço. Fala da sua amiga Margareth Thatcher. Não tem como ficar animados olhando para a personagem principal do remédio aqui. Mas vamos lá, legal. A proposta é inspirada, então, para fazer sentido, vamos dar uns passos atrás aqui. Ela está falando que esses momentos, então, de crise, né, de um projeto hegemônico, é um momento onde a galera traz propostas para criar um novo projeto hegemônico e ter uma disputa, né? Então ela foi olhar lá atrás quando que outro projeto hegemônico tinha caído. Foi o fim daquelas pautas de social-democracia pesada, trabalhista que a Europa tinha, que ficou em vigência mais ou menos entre os anos 60 e 70 na Inglaterra, até a chegada da Margaret Thatcher, né? E a Margaret Thatcher é a que vai destruir, né, essa nova hegemonia e criar uma nova hegemonia utilizando estratégias populistas, né? Ou seja, exatamente a mesma coisa. Hegemonia usada pela Chantal Mouffe é nos termos do Gramsci, a capacidade de definir valores, os termos do debate, mudar a concepção de política vigente. E aí ela diz que a Thatcher conseguiu quebrar a hegemonia anterior e impor uma nova. Porque a hegemonia praticamente cria, né, os parâmetros, né, do que será a nova política, né? Que tipo de investimento é visto como possível ou não possível, por exemplo, né? Então a
Tati, ela faz toda essa coisa, né, de caracterizar nós, o povo, né, como determinadas características, como o povo se importa com determinadas coisas, né, você conseguir acoplar características, vontades, etc., contra um sistema que era visto como um sistema que emperrava a economia britânica, etc. Então ela fez o uso dessa estratégia populista e conseguiu criar, utilizando frentes econômicas, políticas e ideológicas, uma nova hegemonia. Então, inspirado na Thatcher, é que a Chantal Mouffe faz a sua proposta. Mas a gente pode falar já aquela crítica aqui, Luiz? Sim, só tá lá. É que a verdade absoluta, não sei se você vai concordar, é que é nessa parte que o livro não é tão legal assim, né? A proposta dela se torna um pouco vaga, é possível entender por que é vaga, porque não tem como você olhar para o contexto de cada um dos países, né? Você está falando de uma forma geral, mas a verdade é que eu achei o livro muito mais poderoso na forma de criar uma crítica dessa coisa de não levar em consideração as emoções das pessoas, etc., do que criar realmente uma proposta, né? Um modelo de ação. Não sei o que você acha. São mais ou menos 3 passos a serem explicados. Primeiro, ela tem um capítulo chamado Aprendendo com o Thatcherismo, e eu acho que está correto. De fato, sim. Não sei se é possível reproduzir aquilo, mas o movimento thatcherista, como líder a Margaret Thatcher, foi muito capaz de mudar os valores, mudar a concepção de política econômica, o papel dos sindicatos, o papel da imprensa, aquelas frases que ela tinha de efeito que mexiam muito com as pessoas. Sim. Ela era muito boa de fazer discursos muito fortes em favor de um Estado menor, do neoliberalismo, e isso se enraizou. É um sucesso, né, do ponto de vista da experiência dos anos 80 e 90 na Inglaterra. Mudou a política, mudou a história do mundo. Enfim, embora os torcedores de algum time aí queriam, né, quando ela morreu, foram aí comemorar. Então, a torcida de futebol foi generalizada, até o Chelsea comemorou. Os efeitos de longo prazo são vistos como maléficos, mas naquele ciclo, 80, 90, nos anos 80 e 90, foi um sucesso eleitoral. Ela ganhou 3, 4 mandatos, não me lembro. Bom, e aí o segundo passo, ela diz, a Mouffe, é preciso restabelecer a força da democracia, no sentido de dar mais força para a soberania popular, né? As pessoas precisam se identificar num projeto político e que esse projeto político seja capaz de implementar a vontade dessas pessoas. Que isso está embaixo no atual momento, né? As aspirações das pessoas são anunciadas pelos populistas, né? Mas a vida delas não muda. As pessoas não veem condições de vida melhores. Então, os 4 anos de governo Trump nos Estados Unidos não melhorou a vida das pessoas. Então, é preciso que você tenha uma proposta política capaz de mobilizar os afetos, as paixões e depois se implementar isso. Então, e aí, nesse pulo, é onde está o livro fica vago e o livro escorrega. Porque ela fala, por exemplo, em criar instituições coletivas, por exemplo, organizações de bairro, ou sindicatos, ou partidos, e ela não fala como fazer isso. Né? Isso fica totalmente em aberto, indefinido. E tem outro ponto. Um dos efeitos possíveis de um populismo determinado, de determinado tipo de populismo, é enfraquecimento de instituições. Afinal de contas, o Bolsonaro não é crítico do Supremo, o Trump não é crítico dos juízes das cortes estaduais. Então, o populista, ele está sempre lutando contra alguma instituição. Não todas necessariamente, mas contra alguma. Um populista de esquerda, ele precisaria construir instituições, mas o populista de esquerda também pode ser muito personalista. E quando o cara é personalista, isso é em prejuízo às instituições, por exemplo, aos partidos, ou aos sindicatos, ou qualquer coisa. Então, faltou na obra dela articular como que é possível um populismo de esquerda que fortaleça ou invente instituições de esquerda. Isso ficou indefinido, ficou em aberto. Tem algumas contradições, né, na proposta, mas eu fiquei pensando, né, se a gente olha para o nosso cenário, cara, na política nossa, local, atual, né, uma das coisas que eu acho que falta no governo atual é conseguir criar aquele imaginário de que Brasil nós queremos construir. Agora já foi, né, já está acabando já o governo, né, mas se tem uma coisa que realmente faz muito sentido no argumento dela, é quando um governo consegue criar um imaginário de qual Brasil, por exemplo, nós queremos construir, sabe? De que projeto, aonde a gente quer chegar, esse governo ele tende a ser muito forte assim, em sua propaganda, né? Eu acho que falta um pouco isso. Parece sempre que o governo está sempre só reagindo às pressões que tem. Ele nunca propõe nunca dá um direito de um sonho novo, assim, sabe? Da coisa.
Enfim, Eu acho que é isso. essas coisas, o argumento dela cabe muito bem. A esquerda no mundo afora, a exceção, por exemplo, do Podemos na Espanha, ou de outros partidos que são francamente populistas, como ela, de esquerda, como ela está pregoando, a esquerda virou uma esquerda pró-establishment. No Brasil é claramente isso. Você tem um governo refém e da defensiva de um ataque, de uma investida, tanto seja dos populistas de direita, quanto da ordem, né? O negócio de juro, aumenta a taxa de juro absorvitante. Então o governo faz uma política, a bolsa cai. A política de distribuição de renda, a bolsa cai. Então tem que mobilizar o eleitorado para uma nova etapa, e aí nesse seria o ponto do primeiro bloco que ela está certa, de impor uma agenda mais robusta a despeito da ofensiva liberal, enfim. E isso está correto. Agora, faltou detalhar como, né? Talvez. Faltou detalhar como. Então, para superar essa pós-política, né, vai dizer ela, é preciso mexer com o coração das pessoas. Dimensão afetiva aqui é fundamental. Enfim, é esse diagnóstico que a gente já repetiu em vários momentos. Só que tem uma coisa, outra parte do livro, Luiz, não sei se você já tentou, que é essa discussão que ela tenta lidar com a possível contradição ou impossibilidade de formar uma agenda da esquerda onde seja possível encaixar todos os identitarismos, inclusive a demanda mais clássica da esquerda, que é essa coisa mais trabalhista, né? Para ela não há problema quanto a isso. Inclusive a própria direita é exemplo disso, né? A direita, ela cria uma pauta hoje que não são necessariamente todos, por exemplo, né? Vamos supor que a AfD, que defende uma pauta super islamofóbica, etc. Não significa que todos os eleitores da AfD são islamofóbicos, mas que eles conseguiram criar consensos e pessoas que se conectam ali, né? Esse argumento aparece, então, no lado da esquerda também, segundo ela, vai ser possível. Ela fala, não é preciso ficar... Não sei de onde as pessoas tiram essa preocupação, que uma pauta tem que ser homogênea, não é necessário isso, né? É possível fazer com que as pessoas tomem como um projeto para si pautas que são diferentes, como é o caso dos direitos da liberdade sexual e afetiva, como é o direito feminino, como é o direito da população negra, como é o salário mínimo aumentar, né? Então ela fala que isso não é necessariamente um problema. Esse é um dos argumentos importantes que ela traz. E aqui é uma diferença importante da obra dela, por exemplo, com os partidos de esquerda populistas da Europa. Por exemplo, o BWS, o partido da Sara, nossa amiga, com nome difícil, ele é anti-imigração e pró-trabalhador alemão. E já se afasta da proposta da Chantal Mouffe, porque ela acha que é possível articular defesa dos trabalhadores com defesa dos imigrantes. Ela acaba sendo hiper otimista nesse ponto do livro também. Mas ela acha que é possível conjugar essas agendas em um populismo de esquerda. Ô Luiz, vamos para o nosso quebra-pau, que eu achei interessante o quebra-pau que ela levanta aqui. Que é o seguinte, né? Existe uma crítica por parte dos marxistas, especialmente, porque a Chantal Mouffe, não sei se ela se autodescreve ou as pessoas escrevem ela como pós-marxista. Eu achei engraçado essa descrição, nunca tinha visto isso. Então ela é uma pós-marxista, alguém que é influenciado pelas ideias do Marx, mas acho que a coisa já mudou, né? E uma das coisas que a Chantal Mouffe vai dizer é que os marxistas atuais, eles cometem um erro em associar o modo de produção capitalista e a democracia liberal como uma mesma coisa, né? Como se a democracia liberal fosse parte da superestrutura e fosse um resultado natural do sistema capitalista, né? E segundo ela, não faz o menor sentido essas duas coisas se unirem em algum momento, mas não são a mesma coisa. Não são claramente uma claramente aqui uma defesa da possibilidade de democracia liberal não ser a exploração capitalista, né? Então está aqui uma grande briga dela com os marxistas. Então, isso. Você, sem querer, definiu o que é pós-socialismo, porque essa turma de autores, ela, Nancy Fraser, Axel Honneth, McCloud, todos esses autores da teoria política mais, a gente chama de teoria política nova, teoria política dos anos 80, 90 para cá, defende que é possível radicalizar a democracia por dentro das instituições liberais. E os trotskistas, aqueles caras lá do passado, eles diziam que não, que tinha que extinguir essas instituições liberais. Então isso já é um elemento do pós-socialismo. O segundo elemento do pós-socialismo é a ideia de que você precisa lutar por distribuição, como coisa grana, mas também por reconhecimento de status de direitos, como, por exemplo, migrantes, indígenas, negros. Essa agenda de que não pode só lutar por redistribuição, mas tem que lutar por reconhecimento de status social, além das condições econômicas. Essa teoria surge numa época assim, na década de 60, né? Na década de 70, quando as pessoas queriam reivindicar direitos como as mulheres e os movimentos raciais.
Mas então, uma coisa que é legal também, né, para as pessoas, acho que compreenderem um pouco do pensamento da Chantal Mouffe aqui, é que para ela, né, o capitalismo neoliberal, ele tem sim o problema do capitalismo, a crítica que Marx e os marxistas elaboram, né, da exploração do trabalho, etc., mas ele traz uma série de novas formas de subordinação, ela chama, né? Que é justamente, né, as pautas da forma como o racismo se une ao capitalismo para formar uma nova forma de exploração, né? Sobre a mulher, sobre minorias, sobre uma série de outras coisas. Ou seja, o capitalismo neoliberal, ele foi se tornando cada vez mais complexo, não que isso não existia no passado, mas que não cabe mais falar apenas da pauta trabalhista como se falava lá no século XIX, né? Mais ou menos esse é o argumento como um todo, e por isso a esquerda teria que levar em consideração essa diversidade do capitalismo atual. Será que deu para entender, galera? Eu acho que o negócio? Depois você tomou um vermífugo aí, depois. Luiz, vamos pro nosso terceiro e derradeiro bloco aqui. Vamos lá. Você escreveu um negócio aqui que eu tô curioso para saber, na verdade. O que é esse querência batismo aqui? O que é isso? Não, é o seguinte, quando o Partido Social, esse grande partido da esquerda alemão, né, histórico, lá do século XIX, o SPD, ou Partido Social Democrata Alemão, ele foi um partido da classe trabalhadora, um grande representante dos trabalhadores da indústria na origem do socialismo na Alemanha, e teve grandes desses intelectuais, Benjamin, Robert Mitchels, a galera tudo militou no partido. E o Mitchels, na obra Socialismo, tinha que fazer um episódio sobre o Mitchels. A gente já prometeu e nunca fez, mas um dia vamos fazer. A gente não fez episódio sobre o Mitchels? Acho que não. A gente fez Lei de Fel da Oligarquia com mais alguma coisa. Se nós juntamos alguma coisa com a outra, não me lembro. Mas tinha uma espécie, isso não está na versão brasileira, porque a versão da editora do NB eliminou as notas. Isso está nas notas das versões de outras línguas, publicadas em outros países. Que havia uma socialização tão profunda quando você entrava no partido, que num determinado momento da sua progressão na hierarquia da organização, se você saía de filiado para delegado, por exemplo, partido, para votar no congresso do partido, você tinha que passar por uma espécie de batismo socialista, lá no século XIX. E aí, quando você passava pelo batismo, você trocava de nome. Você tinha que ter um nome de guerra dentro do partido relacionado com a causa. Então, seria mais ou menos o seguinte: você estava lá militando e você era só daquele aderente. Você só um deslumbrado, um puxa-saco lá. Certo? Você ficava lá batendo aquele palma. Que fica no fundo. Você ficava batendo palma lá, mas você tava doido pra virar delegado. Aí quando alguém falava assim, esse moleque já puxou o saco o suficiente, vamos botar ele pra delegado, você ia lá numa salinha com os capas do partido, e eles abriam a Bíblia lá, o Manifesto Comunista, liam algumas partes, tomavam algumas perguntas de você, se você respondia corretamente, fazia o sinal da cruz socialista, que eu não me sei bem como é que era, e trocava o seu nome. Falava, agora, a partir de hoje, você se chama Alessandro Morte ao Elon Musk Tokumoto, entendeu? Você tinha que ter um nome que dava a sua roupagem de luta, certo? Então você poderia ser Alessandro fucking Amazon Tokumoto, entendeu? Você tinha que ter um nome de guerra capitalista. Agora, com esse socialismo, essa esquerda populista nova, teria que ter um tema quanto a isso. Por exemplo, Alessandro ecossocialista Tokumoto, entendeu? Uma coisa que junta essa pauta atual. O que você acha? Fica melhor? Alessandro fucking Amazon ou Alessandro ecossocialista Tokumoto? E a turma? O que a turma prefere? Eu gostei do ecossocialista. Vou colocar no Instagram. Então é isso. E o seu não tem, no caso. O meu é o Luiz... Luiz Domingos, amo MST. Pode ser boa. Agroecologia. Agricultura familiar agroecológico. Poderia ser também, beleza? Gostei. Então o pessoal pode mandar sugestões de batizados de nomes de esquerda para nós podermos apreciarmos a criatividade dos nossos ouvintes, certo? Então, falando no Zelensky não, porra. Falando no Sinais do Fim do Mundo é o bloco que chama. Mas falando no Elon Musk, né? Você mencionou, você vai falar do Zelensky, mas antes de falar do Zelensky, eu queria falar do Elon Musk, lembrando lá daquele... Alguém me contou, cara, que o filho do Elon Musk é filho também daquela cantora Grimes, sabe? Que você dançava lá nas baladinhas alternativas, cara. Ele é filho mulher, dela? Cabelo tudo...
Falei, Não cara, sabia? que porra Não, é isso é essa? mentira. Aquele piazinho lá que mandou o Trump O quieto filho lá. dele? É, Não tava sabendo. eu também não sabia dessa, não. Acho que foi o Paulinho que me contou. Não, o Paulinho é pessoal perfeito. divulgou bem um episódio do Rádio Escafandro sobre bilionários, sobre o Elon Musk. O pessoal falou que é muito bom, ainda não tive tempo de escutar. Mas, assim, eu tenho muita preguiça da vida particular, pública e qualquer coisa que vem do Elon Musk. Que é um adulto, Eu tenho uma raiva daquele um adulto cidadão. claramente infantilizado e que se comporta de modo infantilizado, narcisista, que dá preguiça. Pois é. E os sinais pro fim do mundo, Luiz? Então, os sinais do fim do mundo tá por esse terreno aí que você está mencionando. Na Casa Branca, no Salão Oval, teve uma reunião aberta para a imprensa assistir, fotografar e gravar e perguntar entre o Donald Trump, o vice DJ Vance e o Vladimir Zelensky. Vladimir não, Volodymyr. Vladimir é o Lenin. O Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Cara, foi um show, hein? Foi sexta-feira última, dia 28, foi um show de... Não, dia 28 não, dia 1º. Um show de horrores. Rapaz, que vergonheira. Dedo em rice, dedo na cara e o caramba. Eu acho que uma das respostas do Volodymyr Zelensky foi boa. Foi boa. Eu também achei. Foi boa. Só que ele aceitar aquele tipo de reunião, porque a negociação anterior que define qual vai ser o tipo de reunião, né? E ele foi muito pimpolho, japonês. Mas, você sabe o que eu tava vendo, cara? Hein? Ele colocou... Sabe o que eu tava ele vendo? Sentou no colo do Trump, o Trump bateu na bunda dele. Sabe o que eu tava vendo? Aconteceu a mesma reunião com alguns líderes europeus, né? E a mesma coisa, assim. Eles colocam naquele sofazinho lá e parece que é tipo uma coisa meio... Fica super... Deu pra ver que tem um padrão deles atuar, cara. Que eles fizeram isso, eu não lembro com qual governo. Eu não sei se foi com o Trudeau do Canadá, etc. Com o Macron. E aí, essa semana também, o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, ele tava lá, só que os caras foram preparados. E aí eu já vi qual é que é dos caras. Eles falam, fica naquele vai e vem, aquela coisa, conversa mole pra cá e pra lá. De repente, quando vai fechar a sessão, né, a reunião, o Vance chega e dá uma cutucada pra desligar as coisas assim, e acabou, né? Pra ele sair em cima, né, cara? Lazarento, né? E quando ele fez isso, ele pegou e falou assim pro Keir Starmer, né? Foi bem assim, pena que na Inglaterra tá faltando liberdade, etc. Pra acabar, né? Todo mundo feliz, ele dando aquele sorriso irônico do caralho, né? Aquela cara que esses trumpistas fazem, né? Só que no meio disso, cara, Keir Starmer cortou e falou: não, fica tranquilo que lá a gente tem liberdade há muito mais tempo, etc. E cortou no meio, cara, e saiu bem na fita. Só que, cara, eles são muito malandros nessa coisa de criar conteúdo do Instagram mesmo, né? É uma tabelinha sem vergonha que o DJ fica fazendo pro Trump, e daí o interlocutor, o outro chefe de Estado, se ele cair, eles engolem, porque o Zelensky falou alguma coisa a respeito de que a Ucrânia estava sozinha, que ninguém fez nada de 2014 a 2022, todo mundo sabia que o Putin ia ficar fustigando as fronteiras da Ucrânia, e ninguém fez nada e tal, foi uma boa resposta até. Só que daí o DJ mesmo falou assim: você está sendo desrespeitoso. Aí acabou o argumento dele: você está sendo desrespeitoso no salão oval. A bola é minha, sai daqui. E aí batendo no começaram a falar do terno dele, né? Não, você que não vacilo o cara cair naquela situação, naquela espada. Caiu na armadilha dos caras. Mas eu não sei será que o Zelensky tem muito... Não sei mais se ele tem muito a perder, né? O que restava pra ele, talvez. E aí ele fez uma pá de tweet depois, o Zelensky, agradecendo a todos os líderes europeus, os Estados Unidos, assim. Achei que foi Mas você viu que a Europa tá enfrentando, né? Pelo menos no nível simbólico, né? Eles fizeram uma reunião com todo mundo, né? A galera toda abraçando o Zelensky. Hoje foi ontem, né? Essa reunião. Claramente dando uma outra versão do posicionamento em relação ao Trump, né? Então é isso, nós vamos chegando ao final desse episódio, agradecer a quem chegou até o fim ou nos ouviu. Provavelmente isso vai ser um episódio que excepcionalmente vai sair na quarta, porque por conta do carnaval, vamos dar um sosseguinho para os ouvintes, pularem um pouco na terça. E na quarta, quando você estiver juntando os cacos, tomando consciência da vida para voltar, escuta uma vida politicagem na estrada. Ô Luiz, deixa eu falar uma parada. Escuta lavando as lantejoulas e os glitters das suas roupas. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente pode falar enquanto nós não somos um projeto milionário, mas a porcaria do Instagram, gente, né? Quando a gente fala do Trump, por exemplo, eles jogam lá embaixo a força da nossa página, né? Não que a gente vão ter mas normalmente a gente tem, sei lá, 400 curtidas, 500 curtidas no negócio, quando posta o Trump vai para 18 curtidas no negócio, né?
Eles jogam lá embaixo a parada para não aparecer para ninguém. Então, para todo mundo que ouve aí, se puderem, né, compartilhar, curtir, inclusive só para ver a nossa capa, lá a gente faz um negócio com tanto carinho lá, né, e a gente toma uma quebrada dessa quando fala mal do Trump. Então, é isso aí, para ter um pouco de resistência e atenção para nossa página do Instagram. Quando a gente não aparecer, talvez seja uma dessas barradas que a gente tomou. Por último, Alessandro, eu quero saber qual que é o bloco que tem aí em Lins que você vai se esbaldar. Cara, falando sério, aqui em Lins tem ou pagode, que eu sou mais favorável, ou um sertanejo da pior qualidade, né? Puta, cara, como o sertanejo Cara, não tem bloco, é sertanejo, tudo vira sertanejo, tudo vira sertanejo. Então, nós vamos criar o bloco do Maldita Politicagem, vamos uma Kombi, microfone nós já temos, mais ou menos aqui. Provavelmente a gente vai tomar um tiro, né, se a gente ficar aqui. Tá bom, vamos tentar valorizar o Carnaval de Lins. E deixar um obrigado para vocês. Lembrem-se, se gostaram, coloque 5 estrelinhas. Terminem bem o carnaval. Quem for pular aí no resto da semana, escutem, compartilhem e agradeço. Beba água, né? Lembra daquele slogan daquele vereador lá no Minas Gerais? Beba água. Tá bom. Beleza. Isso aí, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.